Bom dia! O tema da nossa aula de hoje é o passo a passo da prótese parcial removível. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre todas as etapas para a confecção dessa PPR. Desde a primeira consulta, da conversa inicial com o paciente, exame clínico, as etapas de moldagem, as etapas laboratoriais, até a entrega dessa prótese parcial removível para a reabilitação desse paciente. Então, vai ser uma revisão geral de todas as etapas até a entrega dessa prótese. Então, na primeira consulta do paciente, na consulta inicial, é onde a gente vai primeiramente avaliar esse paciente, começando sempre pelo preenchimento do prontuário, onde a gente vai fazer o cadastro do paciente, coletar os dados dele, nome, data de nascimento, endereço, profissão, queixa principal, e fazer a anamnese para que a gente possa conhecer toda a saúde desse paciente, saúde oral, a saúde médica, quais são os relatos dele, preencher tudo relacionado às doenças que o paciente pode ter, como hipertensão, diabetes, algum relato de medicamento que esse paciente faça uso, tudo que for de interesse para o preenchimento do nosso prontuário, nós vamos perguntar para o nosso paciente e registrar nesse prontuário. Com a anamnese preenchida, nós vamos iniciar o exame oral do paciente, fazer a inspeção oral, observar quais são as ausências, como é o tipo de mordida desse paciente, se ele precisa fazer alguma adequação do meio antes de iniciar as etapas da prótese, se ele tem algum tratamento endodôntico a ser feito, alguma extração de raiz residual, restaurações, lesões de cárie, para que esse paciente esteja com o meio bucal adequado para receber a futura prótese. E é importante também, caso seja necessário, que a gente solicite os exames complementares como raio-x, porque a gente vai estar indicando para esse paciente uma prótese parcial removível que vai usar os dentes remanescentes como suporte para essa prótese. A gente sabe que essa prótese vai ter os grampos que vão ficar acomodados nesses dentes. Então, é preciso que a gente saiba como está a inserção óssea desse dente. Esse dente apresenta alguma mobilidade, ele tem condições de ser um pilar de uma prótese. Então, é importante também que a gente faça o exame complementar radiográfico dos elementos que vão servir como suporte para essa prótese, dos dentes que estão ao lado dos espaços protéticos, principalmente, ou de algum outro dente que tenha algum acometimento. E com esses raios-x na mão, com esses exames complementares, nós vamos poder fechar o diagnóstico desses elementos para decidir se eles estão aptos realmente a serem pilar dessa prótese ou se eles têm alguma necessidade endodôntica, restauradora ou até mesmo a indicação de extração desse elemento em casos extremos. Então, a partir desses dados, nós vamos poder fazer o planejamento do paciente. Muito importante também nessa primeira consulta, ou na consulta sequente, quando o paciente já tiver com esse meio bucal adequado, que a gente obtenha um modelo de estudo, ou chamado também de modelo anatômico, que é em cima desse modelo que nós vamos fazer o planejamento da nossa PPR, que nós vamos levar esse modelo para o delineador para poder fazer o planejamento da PPR. Nessa consulta inicial também nós vamos identificar o tipo de mordida do paciente, quais são as ausências dele e vamos montar esse paciente em articulador. Nós já tivemos também aula sobre montagem em articulador e aí nós vamos, de acordo com o tipo de oclusão desse paciente, com o tipo de mordida que ele tem, com o tipo de necessidade que ele tem, decidir se nós vamos montar esse paciente em relação cêntrica ou em máxima intercuspidação habitual, dependendo de como está essa mordida dele, para que a gente possa fazer um estudo da oclusão e, de acordo com esse estudo da oclusão, planejar também a reabilitação dessa futura prótese. Então, nessa consulta inicial, é a consulta que a gente vai obter os nossos modelos de estudo, fazer a montagem articulador e nos preparar com todos os dados coletados para fazer o planejamento da prótese desse paciente. Então, é nesse momento da consulta inicial, da primeira consulta, que a gente vai poder
observar a condição de saúde bucal do nosso paciente. Então, aqui a gente vê 2 pacientes que têm necessidade de utilizar prótese parcial removível, de fazer a reabilitação com prótese parcial removível, mas que antes dessa prótese propriamente dita, eles precisam de algumas adequações no meio para que a gente possa instalar a futura prótese. Então, essa consulta inicial é muito importante para a gente identificar essas situações e fazer um planejamento adequado. Esse planejamento inclui a montagem articulador para que a gente possa avaliar e estudar melhor a oclusão desse paciente. Então, aqui na primeira imagem a gente vê a tomada do arco facial para montagem do modelo superior. E na segunda imagem a gente já vê esse modelo montado em relação cêntrica para que a gente possa fazer o estudo da oclusão do paciente e planejar essa futura prótese da melhor maneira. Então, além da montagem em articulador para o estudo da oclusão, nós vamos levar esse modelo de estudo para o delineador, para encontrar o eixo de inserção dessa prótese pelo método da tentativa, ou seja, nós vamos manipulando essa mesa onde o modelo vai estar acoplado para buscar áreas retentivas, para buscar áreas onde a gente tenha retenção na vestibular desses elementos de acordo com o desenho do grampo planejado. Então, por exemplo, esse modelo aqui da imagem, nós temos um paciente classe 1, ou seja, desdentado posterior bilateral, em que provavelmente vai ser indicado um grampo do tipo T. Então, eu preciso procurar 2 pontos de retenção na vestibular desse dente que está do lado do espaço protético. E o delineador vai me auxiliar nesse planejamento e na busca dessas áreas retentivas. Então, nós vamos utilizar as pontas do delineador para ajudar a gente nesse planejamento. A ponta número 1 é a ponta recortadora de gesso, ou conhecida como faca também, onde a gente vai observar a necessidade de fazer desgastes chamados planos guias, para que a gente não tenha nenhum ângulo morto e essa prótese entre justinha nesse elemento dental, do lado dele, seguindo esse eixo de inserção planejado. E na lingual ou palatina dos dentes que vão receber grampo, a gente vai observar se esse equador protético não está muito alto. Se o equador protético estiver muito alto, a gente não vai ter uma ação adequada de reciprocidade nesse braço de oposição. Então, é ideal que a gente faça também um plano guia para baixar a altura do nosso equador protético. Então, essa primeira ponta, que são as duas faquinhas com tamanhos diferentes, vão nos auxiliar na confecção dos desgastes chamados plano guia, na proximal dos dentes que vão receber grampos, ou seja, dos dentes que estão do lado dos espaços protéticos, e na lingual ou palatina desses dentes também. A segunda ponta que a gente tem são as pontas calibradoras. Elas têm de 3 tamanhos, da maior para menor, na sequência que está na imagem aí, da esquerda para a direita, que é a 0,75 utilizada para as ligas áuricas, a 0,5 para as ligas de níquel cromo e a 0,3, que é a que a gente vai utilizar, que seria para a liga de cobalto cromo, que é a liga mais comumente utilizada hoje em dia, certo? Que é a ponteira que vai nos ajudar a buscar as retenções nesses elementos dentais que vão receber grampo. A terceira ponteira, que é a ponta analisadora, para verificar se não tem nenhum tipo de interferência. E a quarta e última ponteira, que é a ponta porta-grafite, para nos auxiliar na delimitação do equador protético. Então, essa etapa do delineamento é muito importante para que a gente planeje a futura armação metálica da nossa prótese. Nessas imagens, a gente consegue relembrar um pouquinho como essas pontas vão ser utilizadas. Então, na primeira imagem e na segunda imagem abaixo dela, a gente vê a ponta calibradora 03 buscando retenção dos elementos dentais que vão receber grampo. Então, a gente vê ele buscando retenção ali na vestibular de um pré-molar e na imagem embaixo a gente vê ele buscando retenção na vestibular de um molar.
As outras duas imagens da direita estão mostrando para a gente a ponta recortadora de gesso e embaixo a ponta porta-grafite para fazer a delimitação desse equador protético. Então a gente vai com a ponta da faca, que é a recortadora de gesso, fazer o desgaste para construir um casquete que vai nos auxiliar nesse desgaste do plano guia em boca e marcar na imagem abaixo a gente vê marcando o equador protético. Lembrando sempre da importância de utilizar grafites coloridos para fazer essa delimitação do equador protético, que facilita a visualização desse equador e não confunde a gente na hora que a gente estiver marcando a nossa região de retenção. Lembra que nós vamos encontrar os pontos de retenção e fazer um pontinho com o grafite para que a gente saiba que aquela região é onde a gente tem a retenção para a ponta ativa do nosso grampo. Então é importante que a gente tenha diferentes cores de grafite para identificar corretamente esses pontos de referência do equador protético e das pontos de retenção. É importante também, depois que a gente delimitar esse equador protético, voltar com a nossa ponta calibradora para observar se esses pontos de retenção que nós encontramos, esses terminais retentivos, de fato estão abaixo da linha do equador protético. E aí sim, após conferir eles e ver que eles estão localizados na região adequada, nós vamos marcar esses terminais retentivos com uma lapiseira ou um lápis, fazendo um pontinho nessa região onde nós encontramos a retenção para a nossa futura ponta ativa do nosso grampo. Depois de traçar o equador protético e conferir os nossos terminais retentivos, marcando eles, nós vamos criar os casquetes que vão nos auxiliar no desgaste em boca dos planos guias. Então, esses planos guias já foram planejados, já foram desgastados no modelo de estudo e esse casquete vai ser construído para que esse desgaste seja transferido para a boca. Então, nós vamos construir esse desgaste em Duralay vermelha, resina acrílica vermelha, colocando essa resina manipulada sob o dente onde nós fizemos o desgaste e depois com uma broca cilíndrica acoplada na haste vertical com o adaptador, né? Essa broca vai ficar na peça reta e a peça reta vai ser adaptada a esse equipamentozinho chamado de adaptador, que vai ficar acoplado na haste vertical do nosso delineador, para que a gente faça o desgaste desse casquete até chegar em gesso, ou seja, o casquete tem que estar na mesma altura do gesso. O que isso significa? Quando a gente levar esse casquete para a boca, vai ficar uma estrutura de esmalte sobrando além desse casquete, que é o esmalte que foi desgastado já no nosso modelo de gesso. E aí esse desgaste vai servir de guia para que a gente saiba a inclinação correta e a quantidade de esmalte que a gente tem que desgastar em boca no paciente, que vai ser a próxima etapa clínica que nós vamos realizar no paciente, ou seja, o preparo de boca. Então, finalizadas as etapas do delineamento, ou seja, encontramos os terminais retentivos, delimitamos o equador protético, fizemos os desgastes onde serão necessários fazer o plano guia e construímos o casquete para transferência desse plano guia. Então agora nós precisamos guardar esse eixo de inserção que foi planejado para essa prótese, por meio de uma plataforma de transferência ou por meio de um parafuso fixado no centro do modelo. Nós temos essas duas técnicas. Então na primeira imagem a gente vê um parafuso fixado no centro do modelo por meio de um orifício feito no modelo, onde esse parafuso vai ficar preso ou com resina acrílica ou com gesso, e a gente deixa ele tomar presa para poder remover e guardar esse eixo de inserção, ou através dessa plataforma de transferência, que é essa sequência de 3 imagens que a gente vê embaixo, onde é feita com
a prensagem de resina acrílica entre duas placas de vidro, essa plataformazinha em U. E essa plataforma vai ficar presa em três pontos, sendo dois posteriores e um anterior de resina acrílica preso nos dentes do modelo. E nessa plataforma nós vamos prender o parafuso, ou seja, a vantagem dela é que ela pode ser usada posteriormente também no nosso modelo de trabalho. E esse parafuso que é fixado diretamente no gesso, não, ele vai ser usado somente no modelo de estudo. Então, de uma maneira ou de outra, nós vamos ter que mais à frente construir também essa plataforma de transferência. Então, a gente pode usar ela desde o início, que já facilita o nosso trabalho lá na frente com o nosso modelo de trabalho, certo? Ela vai servir para os dois modelos, tanto para o de estudo quanto para o de trabalho, diferente do parafuso fixado, que só vai fixar a trajetória no modelo de estudo mesmo. Então, com a trajetória fixada e o nosso planejamento em mãos, nós já sabemos quais os grampos nós vamos utilizar, onde vai ser necessário fazer o preparo dos nichos, preparo do plano guia e todo o desenho da nossa prótese. Então, nesse segundo momento dessa segunda consulta, já com esse planejamento, nós vamos iniciar a fase do preparo de boca, que é a confecção dos nichos e plano guia. Então, aqui nessa imagem, a gente vê o preparo de nicho para um grampo do tipo gêmeo. Nós temos dois nichos voltados um para o outro, onde vão sair os braços de retenção para vestibular e os braços de oposição para lingual. Então, dependendo do tipo de prótese que a gente vai usar, do tipo de grampo, a gente vai ter os preparos de nichos em diferentes regiões. E o nosso planejamento já vai ter determinado todos esses preparos. Então, nós vamos iniciar o preparo de boca pela confecção dos nichos, seja nos dentes anteriores, posteriores, onde o nosso planejamento determinou. Além dos nichos, o segundo preparo de boca que a gente vai fazer são os planos guias, que também foram determinados durante o nosso delineamento, certo? Então, no delineamento, nós confeccionamos o casquete para transferência desse desgaste para a boca. E é nesse momento que nós vamos posicionar esse casquete no dente do paciente para realizar esse desgaste, seja ele na proximal, na lingual ou palatina, de acordo com o que a gente planejou durante o nosso delineamento. E aí, com o desgaste do plano guia, a gente finaliza a etapa do preparo de boca, ou seja, fizemos o preparo dos nichos, onde vão receber os apoios da futura prótese, e fizemos o desgaste dos planos guias, onde foi planejado durante o nosso delineamento também. E após fazer esses preparos de boca, nós precisamos fazer a segunda etapa de moldagem também nessa consulta. Já que anteriormente nós não tínhamos esse preparo no nosso modelo de estudo, agora nós precisamos fazer uma nova moldagem para obter um modelo de trabalho com esses preparos já realizados. Essa moldagem de trabalho ou moldagem funcional, ela pode ser realizada de duas maneiras, dependendo do tipo de arco do paciente. Então, se a gente tiver um paciente que tenha um extremo livre, seja unilateral ou bilateral, a gente precisa construir uma moldeira individual para fazer uma moldagem mais individualizada, para que a gente consiga fazer a moldagem do selado periférico com a Godiva e a moldagem propriamente dita com a silicona, seja a silicona de adição ou condensação, para que a gente tenha uma moldagem mais próximo da realidade, uma moldagem condizente com o rebordo do nosso paciente e com os dentes remanescentes, certo? E se a gente estiver diante de uma moldagem mais simples, uma classe 3, com poucos espaços protéticos pequenos, nós podemos realizar essa moldagem de trabalho com a nossa própria moldeira de estoque metálica, individualizando, claro, essa moldeira com cera, para que a gente tenha uma camada uniforme no nosso material de moldagem e uma moldagem adequada, e realizando essa moldagem com o próprio alginato, que é um material de moldagem que também tem uma boa qualidade quando a gente está diante de uma moldagem mais simples, como é o caso desses rebordos classe 3 com espaços protéticos pequenos.
Então, nessa segunda consulta, nós vamos realizar o preparo de boca e a moldagem funcional para obter um modelo de trabalho. Então, esse modelo de trabalho é o modelo onde a gente vai desenhar a nossa estrutura metálica para enviar para o laboratório fazer a confecção dela. Então, nós precisamos fazer o delineamento desse modelo também, para que a gente possa desenhar essa armação metálica de acordo com o que foi planejado nesse delineamento. Então, é nesse momento que a gente pega aquela placa de transferência que nós construímos lá em cima do nosso modelo de estudo, que essa placa guardou o eixo de inserção planejado para a nossa prótese. Então, por meio dessa placa de transferência, nós vamos montar o nosso modelo de trabalho no delineador, para que a gente possa conferir tudo aquilo que a gente planejou no nosso modelo de estudo, ou seja, se a gente tem realmente retenção nos dentes onde a gente vai precisar colocar o grampo, conferir o desenho do nosso equador protético e ver se realmente essas retenções estão abaixo dessa linha do equador protético, conferir se nossos planos guias preparados estão adequados e, com base nesses pontos de referência, desenhar a estrutura metálica para ser enviada para o laboratório confeccionar essa armação metálica. Bom, o laboratório de prótese vai duplicar esse modelo. Por quê? Quando esse modelo for para fundição da armação metálica, ele vai a um forno numa alta temperatura e esse modelo acaba muitas vezes quebrando nessa máquina de fundição ou quando a gente vai remover mesmo a armação metálica dele, essa armação metálica já pronta. E esse modelo acaba sendo perdido. Então a gente precisa ter dois modelos, um para a gente desenhar e depois adaptar essa armação metálica nesse modelo e outro só para a gente inserar e levar para a máquina de fundição. Então o nosso modelo enviado para o laboratório, todo com o desenho da armação metálica, vai ser duplicado. E esse segundo modelo após a duplicação vai ser feito um enceramento em cima dele. Como a gente pode ver nessas duas imagens, essa armação metálica, todos os componentes dela vão ser construídos em cera, em cima desse modelo de gesso. E é esse modelo encerado que vai para o equipamento da fundição para essa cera ser transformada em metal. E aí o laboratório vai polir essa armação metálica e devolver para o dentista para que ele possa fazer a prova dessa armação clinicamente. Após a fundição da estrutura metálica, essa fase de acabamento e polimento é muito importante para que esse metal fique bem polido, brilhoso, sem nenhuma aspereza que possa machucar esse paciente durante a mastigação, durante a fala, para que o paciente tenha conforto com essa armação metálica. E tudo isso vai ser observado no momento da prova, se ela está bem adaptada, se ela está polida, se ela está machucando, fazendo uma pressão muito grande nesses elementos dentais, se ela tem um espacinho na região da cela suficiente entre o rebordo e a cela para que depois seja feita aí em cima a parte acrílica dessa prótese, que é a gengiva e os dentes que ainda vão vir sobre essa prótese. Então a gente precisa dessa armação muito bem adaptada, porque ela é que vai ser a base de toda a nossa prótese. Então nós vamos iniciar essa terceira consulta fazendo a prova da adaptação dessa estrutura metálica. E se tiver tudo ok, em cima da cela dessa armação, nós vamos construir uma base de prova com rolete de cera, ou seja, uma base de resina acrílica com um rolete de cera 7, para fazer o registro maxilomandibular, para montagem no articulador. Então, o modelo superior vai ser sempre montado com a tomada do arco facial e o modelo inferior vai ser montado com base nesse registro maxilomandibular, devolvendo com a altura da cera a dimensão vertical de oclusão do paciente e registrando a posição maxilomandibular de acordo com a estabilidade oclusal desse paciente. Se o paciente não tiver estabilidade oclusal, nós vamos montar em relação cêntrica. Se esse paciente tiver estabilidade oclusal, nós vamos poder montar ele em máxima intercuspidação habitual.
fazendo o registro intermaxilar com essa cera do nosso rolete de cera construído sobre a cela da armação metálica. E nessa fase também nós vamos fazer a seleção dos dentes, porque a próxima etapa laboratorial vai ser a montagem dos dentes em cima desse rolete de cera construído. Então nós vamos selecionar o tamanho dos dentes e a cor dos dentes de acordo com os dentes naturais do paciente. Nessa imagem a gente pode observar os modelos superior e inferior já montados em articulador. Então, com a nossa armação metálica em posição, a gente vê que foi registrado em cima do rolete de cera, localizado na cela da armação metálica, a impressão dos dentes antagonistas. Então, essa cera serve para a gente fazer o registro maxilomandibular e montar esse paciente no articulador, devolvendo a dimensão vertical e levando ele para a posição de relação cêntrica no caso de pacientes como este daqui da imagem, que a gente observa que ele tem perda de contenção posterior, porque é um paciente que tem extremo livre, então ele não tem mais contenção de dentes posteriores para ter uma relação de estabilidade oclusal, então a gente precisa montar ele em relação cêntrica. E a gente observa que para melhorar essa impressão na hora do registro, além da cera, foi colocado sobre essa cera a lisanda, ou seja, a pasta zincoenólica, para que a gente tenha um registro mais preciso e consiga uma montagem adequada em articulador. E é esse modelo já montadinho que vai ser enviado para o laboratório para montagem de dentes. Então, na sequência, a gente vê esse modelo montado em articulador com os roletes de cera em laboratório para que seja feita a montagem de dentes. Então, a gente vê aqui no laboratório que os dentes estão sendo montados certinhos exatamente na região da cela dessa armação metálica, onde foi planejado a montagem desses dentes a partir do rolete de cera e do registro maxilomandibular. Então, a gente vê já aqui os dentes montados, prontos para serem levados de volta para a próxima consulta, para que o dentista possa fazer a prova dos dentes dessa futura prótese parcial removível. Então, a nossa quarta consulta clínica vai ser a consulta de prova dos dentes em cera. Nesse momento, a gente vai testar esses dentes tanto esteticamente, ver se o paciente achou que a cor ficou compatível com a cor dos dentes naturais, se o corredor bucal tem uma estética agradável quando esse paciente sorri, se está compatível com os dentes naturais deles na cor, textura, tamanho, e vai provar essa prótese funcionalmente também, vendo se a oclusão está adequada e se quando esse paciente fala, ele tem um espaço funcional livre para que tenha as palavras pronunciadas adequadamente, certo? Então, se se esteticamente, funcionalmente esses dentes estiverem adequados, nós vamos selecionar a cor da gengiva. A gente tem uma escala de cor de gengiva também, para se aproximar o mais natural possível da cor da gengiva do paciente e devolver essa prótese para o laboratório para a fase de acrilização para a finalização dessa prótese. Na fase de acrilização, a cera, já com a ceroplastia realizada, vai ser substituída por resina acrílica. Então, é importante que a gente tenha realizado a seleção de cor para que essa cera seja substituída por uma resina acrílica compatível com a cor da gengiva do paciente, para que a gente tenha uma prótese mais natural possível. Então, na fase de acrilização, essa cera é levada a uma mufla e essa mufla vai fazer a acrilização dessa prótese para que a gente tenha a prótese finalizada para entregar para o paciente. Quando essa prótese é removida da mufla, ela ainda passa por uma fase de acabamento e polimento, para tirar qualquer aspereza, tirar qualquer resíduo que tenha ficado de excesso de resina acrílica e deixar essa prótese lisa e polida para que possa ser instalada no paciente. Então, nessas duas imagens da direita, a gente vê a prótese finalizada, a prótese já acrilizada, adaptada sobre o modelo de trabalho, prontinha para ser entregue para o paciente.
E nessa última consulta, a gente vai novamente verificar a adaptação dessa prótese. A gente sabe que algumas vezes, no momento da acrilização, essa seroplastia movimenta um pouquinho, ou os elementos dentais montados podem ter uma leve movimentação também. Então é importante a gente checar novamente se nessa porção acrílica não tem nada machucando o tecido mole, comprimindo essa região de lábio, empurrando o tecido mole para que não tenha nenhuma intercorrência, nenhum machucado nessa região futuramente quando o paciente for utilizar essa prótese no dia a dia, solicitando ela mesmo no momento da mastigação. É importante a gente checar de novo também a oclusão, como eu acabei de falar. Pode acontecer uma pequena movimentação desses elementos dentais no momento da acrilização. E é importante então que a gente cheque com carbono novamente como estão os contatos desses elementos dentais da prótese, tanto em máxima intercuspidação, quanto em protrusão, lateralidade, para que a gente tenha uma oclusão adequada. E é nesse momento também que a gente vai passar as orientações para o nosso paciente, em relação à higienização da prótese, que ele precisa remover essa prótese para poder fazer a higienização dos dentes naturais, passando o fio dental e fazendo a escovação, né, como a escova dental macia e o creme dental. Orientar ele sobre a higienização da própria prótese após cada refeição, que ele precisa remover essa prótese, higienizar ela também com uma escova macia e um sabão neutro. Então é muito importante que a gente oriente o nosso paciente quanto ao uso da prótese, como ele vai remover essa prótese e encaixar ela, segurando sempre pela porção dos grampos, e orientar ele que essa prótese ela tem um eixo de inserção único. Então ele não vai encaixar um lado depois o outro, ela vai sempre encaixar todos os lados da prótese ao mesmo tempo, nesse eixo de inserção único que o paciente já vai com o tempo se acostumando e encontrando com mais facilidade. Então nesse momento a gente passa todas as orientações para o nosso paciente também. E é importante lembrar o paciente que depois dessa consulta de entrega ele ainda não recebeu alta. Ele precisa retornar para uma consulta de controle. Por mais que o paciente, no momento que a gente instala a prótese, diga, não, tá tudo bem, não tem nada me incomodando, esse paciente vai perceber a prótese de verdade no dia a dia, quando ele for falar, mastigar, fazer todas as atividades normais. Então é importante que ele retorne para uma consulta de controle para que a gente verifique como foi o comportamento dessa prótese no dia a dia dele. A gente sabe a grande expectativa do nosso paciente para receber a prótese, para ver a reabilitação final dele, mas essa última consulta é muito importante para que a gente passe, além disso, as orientações finais para o nosso paciente e que a gente mantenha um controle efetivo desse paciente para que esse tratamento seja o mais duradouro possível. Então, gente, essa aula do passo a passo ela é muito importante para a gente guardar essa sequência, para que quando a gente chegue na clínica integrada, a gente saiba toda a sequência operatória para o tratamento da prótese parcial removível do nosso paciente. Nós vamos conduzir essa consulta do início ao fim, sempre lembrando do planejamento, da importância do delineamento para que a gente tenha uma prótese efetiva biomecanicamente, e fazendo toda a montagem em articulador para que a gente tenha uma oclusão adequada, para que a nossa montagem de dente seja adequada e, consequentemente, o nosso paciente tenha uma mastigação efetiva, uma estética agradável. Então, essa aula aqui é uma aula muito importante para a gente mentalizar toda essa sequência da nossa PPR para levar isso para o nosso dia a dia da clínica, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato novamente por e-mail ou pela plataforma para a gente ir mantendo esse contato. Obrigada!